Mas eu não sei, né? Analisando no ponto de vista de, tipo, por exemplo, aqui tem um problema, né? Tem um problema aqui desse jogo de fumo gay, zombo. Mas se eu chegar, sair daqui, aí na frente da mesquita, dizer assim, não pode fumar zombo, né? Não pode fumar zombo destrói o lugar. Isso ali não é Deus que me informou. Inclusive na Bíblia, nem no Alcorão, não está registrado sobre isso. É algo que não é sabido, não é isso? Mas porém eu estou a dar o meu parecer diante daquilo que é o zombo em si, porque não traz bons benefícios e tudo mais. Então não seria no caso dele aqui, porque se for neste caso, eu vejo que não tem problema. Não tem problema, porque esse parecer que ele colocou ali, nós devemos perceber. É um parecer distorcido ou um parecer que vai de acordo com os princípios que ele já tinha como conhecimento, só aplicou de uma forma já aberta, como Deus, quando colocou como camuflado. Então, eu não sei, mas pode ser também nesse contexto. Eu estudei, eu percebi que pode ser que ele ali... A gente está falando sobre ele. Tem sua própria opinião, não sei a opinião de Deus, visto que a Bíblia é a palavra de Deus, não é isso? Então aí parece que ele coloca mesmo a sua palavra. Se eu estou a tentar aqui, de acordo com os meus análises, eu percebi dessa forma ali. Não sei, tem um ponto de vista diferente. Pode sentar para a gente conversar? Eu só puxar aí depois. Ok, tá bem. Ei, você? Meu querido irmão é Aldair, né? Não, Mainato, ok. Querido irmão, naquele dia, se a gente citou este versículo e nós dissemos que tem lá o ponto de vista de Paulo, nós temos que olhar para a questão do livro. Dar o seu ponto de vista, isto não é errado. Percebeu? Isso não é errado. Mas nós temos que ver onde é que estamos a dar o nosso ponto de vista. Quando a gente diz que isto é Bíblia nós afirmamos que são palavras inspiradas por Deus. O que quer dizer que a minha vontade não pode entrar lá. O que tem que entrar é a vontade de Deus. Agora, se vamos encontrar a vontade do ser humano, e o ser humano diz que este mandamento não é do Senhor, mas se estou a dar o meu parecer. O seu parecer não é proibido, mas onde é que você está a dar? Está a dar, quer dizer, está a colocar as palavras de Deus, né? Você está a colocar na boca de Deus as suas palavras, o que não pode ser. Se Bíblia é palavra de Deus, o que tem que conter lá só são palavras de Deus e não do ser humano. E se você for a ver este mesmo 1 Coríntios 7, no versículo 12, Paulo volta a dizer a mesma coisa. Isto aqui é Bíblia, né? Sim. Paulo volta a dizer a mesma coisa. Diz, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. São palavras de quem? De Paulo. Colocou aonde estas palavras na Bíblia? Bíblia são palavras de quem? De Deus. Então, não podia ter colocado palavras de Deus. Por isso que, sob o ponto de vista do Alcorão nós afirmamos que, ou seja, sob o ponto de vista islâmico, nós afirmamos que dentro do Alcorão o que lá existe só são palavras de Deus. Caso hajam palavras do ser humano, tem que vir em forma de rodapé, mas também não é dentro do Alcorão, mas sim nas traduções ou nos significados dos versículos. No próprio Alcorão não existe lá a palavra humana. Onde é que você vai encontrar a palavra humana? Em livros separados. Livros separados, nesse caso, são pessoas descrevendo a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, quando descreve a vida do profeta, já não é Alcorão, mas sim é tradição do profeta Muhammad, o que ele fez, o que ele viu a ser feito, o que ele falou. Isso está num livro à parte. Por isso que eu disse que dentro da Bíblia existem lá palavras, o Paulo colocou lá suas palavras.
não podia ter colocado dentro da Bíblia. Este aqui é o problema maior. Se o irmão Mainato afirma que a Bíblia são palavras de Deus, então Paulo está a colocar suas palavras, logo acaba invalidando aquilo que é de Deus. É que, não sei, né, mas na Bíblia, na sua essência, eu entendo assim. Quando Paulo estava, né, a pensar no seu ministério, já existiam alguns livros, né? Certo. Inclusive, Jesus Cristo tem uma passagem, ele estava no templo, lia o livro do profeta Isaías. Certo. Então, ali ainda não era a Bíblia que nós temos agora, eram livros separados em forma de lore e tudo mais. Então, pode ser que no caso de Paulo, no seu ministério, ele leu esses livros, percebeu informações ali e aqui ao colocar a sua posição em termos desse assunto, Espera um bocadinho, João. em termos desse assunto, Certo. ele leu alguns livros e percebeu que ali tem um ensinamento que nos traz a termos uma conclusão nesse assunto, só que de uma forma camuflada. E aqui ele veio abrindo, não é? Claramente, como eu havia dado um Isso exemplo. vai acabar com vocês agora. Havia dado um exemplo. Eu tenho que tomar um comprimido. Mas está aqui, já está a começar aí. Tem uma passagem bíblica que diz assim: vós não sabeis que o vosso corpo é o templo do Pai, de Deus. Vocês não podem destruir o vosso corpo. Não é? O vosso corpo é de Deus. Vocês devem cuidar bem, fazer tudo aquilo que é necessário. Então, pode ser que Paulo, uma vez, pode ter percebido algo assim. E ele percebeu, não. Por exemplo, eu posso, a partir desse versículo, tirar muitas outras lições. Não podemos beber, não podemos fazer aquilo, não podemos fazer aquilo. Mas a partir daquele versículo. Mas se eu digo para alguém que não pode beber, não é que Deus me disse para eu não beber, para a pessoa não beber. Mas a partir daquele versículo nós percebemos que isso deixou um ser humano louco, porque tiramos uma ideia daquele versículo. Exato. Então, eu, né, na minha percepção, nesses dois textos que Paulo coloca aí a sua visão, percebo que ele pode ser algumas vezes leu passagens bíblicas que tinham um ensinamento, mas de uma forma camuflada, que ele teve que abrir, mas não querer colocar como palavras de Deus, no que estava dizendo, colocou como suas, mas tirando uma lição dos textos bíblicos que ele já havia. Mas com que autonomia? Já havia lido. Eu percebo assim, não sei. Bom, Mainato, o problema agora é do tempo mesmo, mas eu penso que se percebeste o meu ponto de vista, eu penso que já devias ter concluído que, de facto, Não é palavra de Deus. não é palavra de Deus. Por quê? O problema aqui não é sua opinião ou opinião de Paulo. O problema é onde que ele está a opinar. Ele está a opinar no livro de Deus. Enquanto que os crentes sabem dizer que a Bíblia são palavras de Deus. Agora, se são palavras de Deus, não podemos lá encontrar palavras suas, palavras de sei lá quem. Terceiros. Sim, de terceiros. Né? 7 e 12, né? Sim. Mas aos outros digo eu. Mas aos outros digo eu, nesse caso Paulo O que está irmão dizendo, tem mulher descrente se um irmão tem mulher e descrente, ela consegue habitar com ele, não a deixe. exato, não a deixe. Se um irmão tem uma mulher descrente e consente em habitar com ela, não a deixe. Onde é que ele encontrou isso? O irmão aqui acabou me dizendo que a Bíblia já existia em forma de rolo, né? Eu tenho que lhe dizer que o Antigo Testamento já estava em forma de Septuaginta anos antes da vinda de Jesus Cristo. Por isso que tudo o que está no Novo, muitas coisas que estão no Novo Testamento, levaram do Antigo Testamento. Porém, este mesmo Antigo Testamento, estamos a falar da Septuaginta, foi traduzida do hebraico para grego, onde foi traduzido no Egito.
Por quê? Por pessoas que saíram como chama, de Israel para Egito e lá, passados muitos anos, acabaram traduzindo as palavras para o grego. O original, que é o hebraico, já havia se perdido. Agora, Paulo está a dizer que ao irmão que tem mulher, ou seja, se conseguir casar com uma mulher não crente, não pode a deixar. Onde é que ele encontrou isso? Não é Deus quem está a falar. Então, logo, a Bíblia não pode ser 100% palavra de Deus. Para quem afirma que a Bíblia é 100% palavra de Deus, esta é a prova clara de que não é 100% a palavra de Deus, porque Paulo disse que eu só estou a dar o meu parecer. Mais uma vez, o problema não é o parecer do Paulo, o problema é onde que ele está a colocar o seu parecer. Só isso. Entender já o ponto, né? Eu estou a entender, não é? Mas, eu percebi assim, não é? Não estamos a falar se está certo ou errado. Só estamos a dizer, a tentar provar quando dizem que Bíblia é somente inspiração divina ou é somente palavras de Deus. Exato. Então esta é uma prova que não é possível só ser palavras de Deus. Você próprio está a ver que tem fala humana, é uma mistura. Então isto já ajuda a provar a adulteração. É só isso, só. Não, isso não ajuda para a adulteração. Está bem, mistura, não, senão ainda vai dizer que está a levar palavras pesadas. É uma mistura, pronto. Mas sabe por que eu percebo assim? Porque depois desse verso vai dizer assim, como aquele que teve a misericórdia de Deus. Quem está a dizer? Ele está a dizer. Exato. Ele quem? Ele quem? Misericórdia. Ele próprio. Ele quem? O Paulo, neste caso. Uhum. O Paulo, neste caso. Quer dizer, como aquele que tem a misericórdia de Deus. Certo. Está vendo? Paulo foi um filósofo, desculpa te cortar, Paulo foi um filósofo. Peço para ler Romanos 3, versículo 7. Paulo foi um filósofo. Romanos Lá, 3. Romanos 3, versículo 7. Desculpa se eu estiver a ferir a sua sensibilidade. Nada, né? Peço minhas sinceras desculpas, mas como começaste com o assunto, era mesmo para te explicar. Né? E eu quero acreditar que já está claro, só que se calhar podes não querer aceitar agora. Lê lá Romanos 3, versículo 7. Devagar. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, a mentira de quem? do Paulo. Mentira de? Mas, Mentira de? por isso nós devemos entender o contexto do texto. Não, Sim. estamos aí pouco a pouco. Mentira de quem? De Paulo. Não de Deus. Não de Deus. Exato, ok. Porque sou ainda julgado também como pecador. Exatamente. A minha pergunta é, para que a verdade de Deus sobressaia, meu irmão, é preciso você mentir? Não, primeiro, eu não sei, né? Mas a própria Bíblia nos diz que nós não devemos só estudar um texto isolado. Ok. Devemos entender primeiro para ele dizer isto. Sim. O que antecede, Ok. porque tem informação, só pegar um texto assim Sim. e tirar conclusões, já fica uma orientação assim. Podes ler do princípio até ao fim, não tem problema nenhum. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois quem, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro. Todo homem mentiroso. Atenção aí. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem que? Todo homem mentiroso. Exato. Todo homem mentiroso. Exato. Todo homem mentiroso. Exato. Como está escrito, para que, justificado em suas palavras, e vença quando for julgado. Certo. E se a vossa injustiça por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, fazendo ira sobre nós? De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira, esse já chega até esse texto aqui que eu estava lendo. Não é? O que está eu, né?
tem uma coisa que eu percebo aqui. Deus, para alcançar os seres humanos, tem muitos caminhos. Tem muitos caminhos. E isso está, desculpa, estás a falar de acordo com a Bíblia ou de acordo com o seu pensamento? Isso já, não estou a usar, coisa, né? É uma experiência que eu já tive. Ok, de acordo com o seu pensamento, né? Deus tem muitos meios. Deus só te dá uma ideia e estou a compreender aqui. Ok. Deus tem uns meios muito diferentes de alcançar as pessoas. Certo. Por exemplo, na própria Bíblia, eles estão com uma história de Rabi. Rabi era uma prostituta. Qual é o versículo? Está em 1 Reis. A história é de Elias, profeta de Elias. 1 Reis, versículo, 1 Reis capítulo, versículo. E aqui, não estou me recordando, mas a história é de Elias. Não, de Elias. Está registrada no livro de Josué. Por isso que é sempre bom, quando a gente quer provar algo, trazermos para podermos compreender. Né? É por isso, o versículo está no Josué, porque é a história de Josué que vai destruir Jericó. Não te recordas agora do versículo dentro do capítulo? Né? Só sabes dizer que é livro de Josué, né? Eu já li sobre isso. Tudo bem. Já li sobre isso. Ok. Ali vai o povo de Deus, mandado por Deus para destruir um povo. E ali havia uma prostituta que teve a graça de Deus. Tá vendo? Ela foi alcançada por Deus e assim ela passou a destruir o povo. Esse meio que Deus usa, o meu, né? Nem teve que alguém ir falar com ela, deixa ficar, não é? Quem usa este meio é Deus. Deus também usa o meio de levar alguém, vai informar sobre um determinado assunto, um assunto daquilo que ele mandou para que nós possamos informar. E assim a pessoa compreende toda aquela informação e diz, não, isso aqui escolhe, começa a adorar a Deus. Mas também tem muitos outros meios. E, inclusive, esse aqui, também Deus usa um meio de que ele ia para destruir o povo, mas aquela ali ajudou o povo de Deus naquela missão que Deus tinha mandado. Irmão Mainato, eu não sei se tens assistido os nossos debates. Nós sempre gostamos da pessoa exatamente trazer o provar, não é? Trazer o versículo, o capítulo, e não só, também gostamos de não sair do foco. Aqui nós estamos a falar de Paulo. Romanos, esse Romanos que nós acabamos de ler, tu leste bem um versículo, penso que é Romanos 3:3, onde diz que ou seja, Deus é que é o verdadeiro, todo homem é mentiroso. Todo homem é mentiroso. Ainda bem que pediste sozinho para ler até do princípio até o versículo 7. Todo homem é mentiroso. Agora, quando diz todo homem é mentiroso, logo, se dentro da Bíblia tivermos um comentário, ou seja, uma ordem ou palavras do ser humano, enquanto que o próprio Paulo diz, de maneira nenhuma, só Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, logo, as palavras do ser humano, se estão dentro da Bíblia, e sendo ser humano, então as palavras do ser humano só podem ser falsas, só podem ser mentirosas, que podem adulterar. Por isso, como trouxeste este versículo, porque eu trouxe naquele dia, o que eu estou a explicar assim, e é isso que eu estava a explicar naquele dia, que dentro da Bíblia existem palavras humanas. E se existem palavras humanas, nós temos que tentar, digamos, decifrar ou colocar sempre de lado. Por quê? Deus é verdadeiro, homem é mentiroso. Quando Paulo coloca suas palavras dentro